A gente vai falar agora sobre o mercado de empregados domésticos, que tem, na sua maioria, gente muito digna, trabalhadora, mas como em qualquer meio, há exceções. Nem todas as empregadas ou empregados domésticos correspondem à confiança dos patrões. Aí, basta o dono da casa virar as costas para essa falsa ajudante ou ajudante do lar deixar essa máscara cair. Vamos ver. As falsas domésticas se aproveitam da fragilidade dos familiares e do pouco tempo em que os patrões passam em casa para aplicar o golpe. Com tempo de sobra na casa, elas agem à vontade. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Veja essa mulher. Ela tenta alcançar uma bolsa com dinheiro. Na primeira tentativa, usa um banco. Não dá certo. Volta com uma vassoura. Alcança a pochete e pega o dinheiro. Não contente, ela mexe no bolso do paletó. Não encontra nada. Encontra apenas essas latas cheias de moeda. Na parte de cima do armário, a empregada pega moedas de R$1. O patrão Maurício já desconfiava dos furtos e instalou uma câmera dentro da caixa de TV a cabo. As imagens do crime abalaram a família. Ela continua trabalhando normalmente. Ela vinha todos os dias no seu horário, 6h30 da manhã estava aqui, ia embora às 14h30, normalmente. Então não tinha como desconfiar. Adriana, de 32 anos, trabalhava há 15 dias apenas na casa de Maurício. Tempo suficiente para que ele constatasse o sumiço de vários objetos. No começo, ele desconfiou dos filhos. Eu perguntava para eles, vocês estão mexendo? Não. E eu comecei até a discutir com as crianças algumas vezes, porque eles estavam mexendo nas moedas. E, na verdade, não eram eles. Ela começou a mexer nas moedas primeiro, eu acredito. E aí, depois que a mulher mandou ela dar uma limpeza geral em cima dos guarda-roupas, que ela encontrou essa pochete do dinheiro de uma moto que eu tinha vendido e tinha guardado esse dinheiro em cima, para me usar com outras coisas que eu ia comprar. Foi a hora que ela descobriu esse bolinho e começou a roubar. O bolo de dinheiro em cima do armário totalizava R$14 mil da venda de uma moto. Adriana teria pegado aos poucos, segundo ele. Maurício só percebeu na hora de fazer um pagamento. Faltava metade, R$7 mil. Os policiais estiveram na casa de Adriana, mas ela não devolveu o dinheiro. Comprou televisão, comprou roupa, gastou dinheiro com bingo, mas que eu recuperei realmente foi só o cobertor e o chipzinho de celular. Os objetos vão passar por perícia. Para Maurício, o erro foi dele, mas ficou a lição. Espero que isso aí seja também de lição para outras pessoas. Contratar uma pessoa para colocar dentro da sua casa, uma pessoa que você vai deixar a sua vida praticamente na mão dela. Você sai para trabalhar, a casa fica sozinha com a empregada, né? E ela não tinha referência dessa pessoa. Foi uma indicação de um pai dela, que trabalhava no hospital onde minha esposa trabalhava. Ah, minha filha está precisando trabalhar. Bom, pega a pessoa, foi um erro gravíssimo. Em São Paulo, no ano passado, policiais do Garra prenderam a falsa doméstica Damásia Barbosa. Ela agia na região dos Jardins, zona nobre da capital paulista. Mais sofisticada, ela procurava relógios de luxo, dólares e joias. Acabou sendo detida, os pertences foram recuperados. Em Minas, outro flagrante. O circuito interno mostrou a suposta diarista em ação. Veja o momento em que ela abre a bolsa que está sob a mesa da sala e pega o dinheiro. Na hora que ela chegava, eu abria a porta para ela, voltava para o meu quarto, ela subia lá e roubava. Deve ter sido umas 5 vezes, mais ou menos, né? No único dia, ela levou 880. Ela é primária e não tem antecedentes, ela pode, inclusive, ter revertido essa pena de prisão em prestação de serviço comunitário. Em Santa Catarina, uma mulher que se passava por empregada doméstica foi presa e é acusada de roubar mais de R$30 mil em joias. Na delegacia, ela escondia o rosto e negava o crime. Mas neste prédio comercial, a polícia descobriu que as joias foram colocadas à venda. Na câmera de segurança, as imagens da mulher chegando para vender as joias. Nunca tinha feito nada disso. Não podia ter feito isso. Com a possibilidade de gravar seus funcionários suspeitos, os patrões conseguem colocar atrás das grades quem comete delitos. Mas a melhor maneira de prevenir é verificar os antecedentes criminais.
pedir referências e ligar para os ex-patrões para checar se não houve nenhum problema no emprego anterior. Tem muita gente que é mau caráter e se disfarça de trabalhador para te roubar. É isso mesmo que acontece, porque trabalhador não é. Trabalhador vai lá, faz o serviço e recebe no final do mês como combinado, né? Honra aquele compromisso que firmou com você. Tem muita gente honesta, mas tem gente desonesta se passando por empregado ou empregada doméstica. Por isso a gente quer fazer esse alerta para você e te ajudar a escolher o profissional que vai atuar dentro da sua casa. A gente tem que dar muito valor para quem trabalha na nossa casa. O Celso morou em Nova York, sabe disso. No exterior não é assim como aqui, né? Muito diferente. No Brasil a gente tem uma condição especial disso e a gente precisa saber respeitar esses profissionais. É uma troca isso. A gente respeita o profissional, a gente remunera o profissional e a gente quer um bom serviço. É uma troca justa. Sem dúvida nenhuma. Por isso a gente trouxe a Margarete Galvão Carbinato, que é advogada trabalhista e presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo. Bom dia, Margarete. Oi, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. Obrigada. A gente queria primeiro que você alertasse como que você pode fazer uma contratação de uma maneira mais segura. Nem sempre é 100% seguro, mas de uma maneira mais segura. Segurança nesse país é um negócio meio complicado. É uma responsabilidade do governo e, infelizmente, nós, povo, é que temos que ficar preocupados. Ele esquece, o governo federal, estadual e municipal, esquecem as suas obrigações, né? Infelizmente. Mas, na hora de contratar a nossa empregada doméstica, nós temos que realmente tomar muito cuidado, porque essa pessoa vai participar da vida íntima nossa, tá? Então, antes que o mal cresça, tente cortar pelo menos a cabeça. Nunca admita empregado que não tenha documentos. Tem empregados domésticos, pessoas que vão querer o emprego doméstico, vão em nossas casas, não apresentam a cédula de identidade. Quais são os documentos que nós devemos exigir? Bom, primeiro é a cédula de identidade. Eu falo a cédula de identidade porque você pode ir pegar um xerox da identidade, uma delegacia de polícia, porque a delegacia de polícia, a Polícia Civil, não está aí para reprimir. A obrigação de um delegado de polícia é restabelecer a paz social. Então, se você está inseguro que na contratação de alguém, você pode muito bem na delegacia e solicitar ao delegado que faça a gentileza de levantar o antecedentes daquela pessoa, né? Se tem algum problema ou não. Já é uma forma de você se precaver, né? Agora, apesar de que existe uma outra realidade que, infelizmente, nosso país, eu digo isso daí desde 1989, com a fundação do sindicato, cédula de identidade no nosso país é um negócio meio complicado. Por que é complicado? Porque é estadual. Você sai de São Paulo, você tira uma outra cédula de identidade no outro estado, eu falo que você tem várias oportunidades no Brasil, que no último estado você tira a tua cédula de identidade, matou os seus inimigos atrás em outros estados, você vai conseguir ser. Mas como é que a gente faz, então, Margarete, nesse caso? Nesse caso, eu acho o seguinte, como eu já falei, que isso daí primeiro que é responsabilidade do governo com relação à segurança. Então, eles estão falando em unificar a documentação. Porque quando o governo quer saber se você está devendo alguma coisa para ele, ele tem como achar você no Brasil inteiro com o teu CPF. Então, é um número nacional em que o indivíduo fica cercado de informações a nível de débito com o governo. Então, eles estão falando que vão criar um documento único, eu espero que crie, porque nesse documento tem que ficar tudo, né? Tudo a respeito da pessoa, para que a pessoa possa tirar uma informação e também o Poder Judiciário realmente se unificar para poder sair as informações a nível de Brasil. A dona de casa que está assistindo a gente agora, ou o dono da casa, que vai contratar alguém, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar lá. A pessoa chega, pega a cédula de identidade, depois ele pega a carteira profissional para registrar, depois ele pega as referências profissionais dessa pessoa, ele vai ligar para essas pessoas. Dá para confiar? Porque a pessoa pode ir lá e colocar. Eu confio nas pessoas que estão em casa, porque a gente não falou de uma coisa ali, que tem as nossas... A gente falou dos bens materiais, mas tem as crianças que a gente deixa em casa. Sua família. Tem os idosos que muitas vezes estão em casa, a gente deixa na confiança dessas pessoas. Exatamente. Então, aquela referência lá, a pessoa pode colocar um amigo
E simplesmente como é que a gente faz? A gente deve ir até a casa da pessoa, olha, conversar? A referência pessoal, você tem que checar se aquela pessoa que assinou a carta de referência consta na carteira profissional. Porque pode ser um mero documento trazido por alguém, feito por uma pessoa amiga da pretensa candidata, que não vai valer em nada. E depois telefonar para o ex-empregador ou procurar, se não for muito distante, ir até a casa, tentar conversar com o ex-empregador para ver se no olho a olho ou no telefone, nas entrelinhas, se aquela pessoa cometeu... quem diz que é. Quem diz que é. Bom, como a gente pode contratar uma pessoa e que muitas vezes foi empregada doméstica, cozinhava, limpava e resolveu cuidar de alguém? Mudou. Olha, nós precisamos fazer a checagem com os antigos empregadores, conversar bem com o empregado, tentar ver se sentir o eu do empregado. E outra coisa, depois da contratação, ou antes da contratação, realmente faça o que aquele senhor fez. Coloque em câmeras. Pode? Pode e deve. Para a gente terminar, carteira de trabalho. Muitos empregados, muitas vezes, não querem. Dizem, não quero carteira assinada. Não aceite empregado que não tenha carteira profissional e não queira ser registrado, porque isso daí vai gerar problema futuro e vai impedir que você cheque o empregador anterior. A partir de quantos dias da pessoa trabalhando em casa você precisa fazer isso? Deve registrar em 48 horas. 48 horas. Muito obrigado a Margarete Galvão Carminato, nos dando várias dicas aqui sobre como contratar os empregados domésticos. É importante a gente lembrar, como a Cris disse no início desse bate-papo, que nós estamos falando de uma minoria, de pessoas que se fazem passar por empregados domésticos. A maioria das pessoas que trabalham nessa função tão importante para cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente está falando de gente honesta na maioria das vezes. Se a gente tomar cuidado, a gente vai ter gente honesta dentro da nossa casa e fica uma convivência muito bacana e muito feliz.